professora Carol, professora de Ciências. Hoje eu estou usando um casaco vermelho e as atividades que hoje eu vou trabalhar com vocês é a atividade 7 e 8 do caderno de atividades que vocês têm. Bom, mas antes de começar, uma frase para nos aquecer, nos motivar, do nosso querido Ayrton Senna, que diz o seguinte: na adversidade, ou seja, na dificuldade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. A nossa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer uma reflexão, vai ter uma conversa sobre um tema um pouco polêmico que é a Terra é plana. Que história é esta? E a segunda parte da nossa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre as camadas internas e externas da Terra. E voltando aqui ao título dessa parte 1 da nossa aula, que diz o seguinte: a Terra é plana? O que vocês acham? Já pararam para pensar sobre esse assunto? Bom, essa discussão sobre a Terra é plana ou a Terra é redonda começou há milhares de anos. E essa discussão já dura há 23 séculos. Alguns estudiosos muito conhecidos da história, como Tales de Mileto, Pitágoras, São Tomás de Aquino, entraram nessa discussão, uns afirmando que a Terra é plana e outros afirmando que a Terra é redonda. Um experimento que marcou esse argumento de que a Terra é plana foi o experimento do rio Bedford. Esse rio é um rio artificial que tem 10 quilômetros em extensão, é um rio muito longo. E nesse experimento, o cientista fez o seguinte: ele colocou uma madeira na vertical desse rio e começou a observar essa madeira de um ponto distante. Para ele, se a madeira sumisse durante essa observação à distância, a Terra seria redonda, comprovaria a teoria de que a Terra era redonda. Mas se essa madeira ainda assim pudesse ser vista de um ponto distante, significaria que a Terra era plana. O que aconteceu? Essa madeira não sumiu. O cientista observava essa madeira mesmo de um ponto distante. E por que a madeira não sumiu? Quem acredita na teoria de que a Terra é plana vai dizer o seguinte: a madeira não sumiu porque a Terra é plana. Mas é preciso ter muito cuidado com essa afirmação, pois existem algumas falhas nesse experimento. E uma delas foi o seguinte: o cientista não levou em consideração um fenômeno que acontece em ótica, que é chamado de refração. Como vocês podem observar nessa imagem do copo com água e com lápis, a gente vê que tem um lápis dentro desse copo de água e o contorno desse lápis, ele não é contínuo, ou seja, ele está torto. A gente olha a imagem e parece que o lápis, ele não está retinho dentro da água. Isso por quê? Porque a luz, ela não bate nesse copo, nessa superfície, nessa água, de maneira reta. Então a luz não chega de maneira reta ao bater nessa superfície e depois voltar para os nossos olhos. Então, a luz ela não caminha em linha reta. E o mesmo aconteceu no rio. A luz ela não incidiu, ela não bateu de maneira reta na superfície da água. Então, a imagem que formava da madeira não era propriamente da madeira, era uma ilusão de ótica. Então, a luz ela não foi reta. Essa luz ela sofreu um desvio, ela sofreu uma curvatura que a gente chama de refração. Um outro detalhe desse experimento é que a madeira era pequena demais. Essa madeira era pequena e estava muito próxima da superfície da água. Se essa madeira ela fosse maior, com certeza, observando de um ponto mais distante do rio, ela teria sumido e teria sido comprovado de que a Terra realmente é redonda. Existe uma grave falha nesse experimento que é o abandono do método científico. O método científico ele se baseia em provas, então não são meramente uma observação, precisam-se de várias observações. As hipóteses elas precisam ser testadas, não é apenas uma hipótese, é preciso olhar um todo. Esse método que foi utilizado no experimento de Bedford
considerou apenas a estaca sumir ou ela continuar sendo vista. Ele não considerou outros detalhes, como, por exemplo, a refração, que é um conteúdo, um conceito muito importante em física e que deveria ter sido considerado nesse experimento. Então, frisando, destacando, para vocês lembrarem, método científico precisa de provas. Não adianta apenas uma observação. É preciso olhar todo um contexto que envolve aquela situação que está sendo investigada, está sendo pesquisada. Então, para ser provado, é isso. Precisa pensar várias hipóteses até chegar a uma teoria. Então, se os terraplanistas afirmam a Terra é plana porque aquela madeira sumiu, eles não estão certos. É preciso pensar outras hipóteses. E por que a gente diz que a Terra é redonda? A gente, quando está no mar, por exemplo, a gente consegue observar o que acontece com o Sol. Quando a gente senta lá na beirada da praia. Durante o pôr do sol, a gente senta e a gente vai vendo que ele vai sumindo. Então, a gente olha para o horizonte e esse sol vai desaparecendo. O mesmo acontece com os navios. Quando a gente está num ponto muito próximo, a gente observa o navio. Conforme o navio vai se afastando, vai chegando mais próximo ao horizonte, esse navio vai desaparecendo. A imagem do navio vai sumindo. Isso porque, como vocês podem observar nessa imagem, a gente tem um ponto onde fica a pessoa, o observador. Quando ele está próximo, ele consegue ver o navio. Mas pelo fato do formato da Terra ser redondo, ser esférico, esse navio, conforme vai se afastando da superfície, vai desaparecendo. Chega a um nível que a gente chama de zona não visível, que esse navio não pode mais ser visto pelo observador. Bom, de onde vem a certeza de que a Terra é redonda? Então, novamente, a gente volta à importância do método científico. Para a gente afirmar que a Terra é redonda, a gente não se baseia em apenas uma observação, em apenas sugestões, em apenas suposições. Existem provas de que a Terra é redonda. Então, a gente diz que em ciência, a parcialidade precisa ser evitada a todo custo. Então, não adianta apenas eu dizer que acho que é aquilo, eu apenas ficar me baseando em achismos, em suposições. É preciso provar. Não é algo subjetivo, não é algo que, eu penso que é assim e provavelmente deve ser desse jeito. Não. O método científico, ele precisa ser provado, ele precisa ser confirmado e sem sofrer influência daquilo que eu acho que deva ser. E aí, mais alguns argumentos para comprovar que a Terra é redonda. Nós já presenciamos muitíssimas viagens de astronautas para o nosso espaço. E através dessas viagens que aconteceram, nós temos registros, nós temos fotos de satélites mostrando o formato do nosso planeta. E essas fotos eles mostram, nosso planeta é redondo. É quase que uma bola perfeita, não chega a ser uma bola perfeita, mas é redondo, é esférico. Outro fenômeno que já foi presenciado, não agora, mas já há alguns séculos atrás, pelos gregos, que é o eclipse lunar. A gente observa nesse fenômeno de eclipse que se forma na Lua um arco circular. E esse arco circular nada mais é do que a sombra da Lua na Terra. Então, podemos afirmar com certeza, a Terra não é plana, a Terra é redonda. A parte 2 da nossa aula é sobre as camadas internas e externas da Terra. Essa imagem aqui está mostrando as divisões da camada interna. E a gente vê aqui com mais detalhes que existem 3 camadas internas da Terra, que é a crosta, um manto e um núcleo. A crosta terrestre ela é formada por rochas e minerais. Então, é a parte da Terra, é a camada da Terra onde a gente encontra os continentes, as ilhas, os fundos oceânicos. Nessa camada, a gente também vê a formação de blocos rochosos, que são as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas podem entrar em movimentação e causar tremores. Quando esses tremores eles são muito fortes, muito intensos,
a gente tem um fenômeno que a gente conhece e é chamado de terremoto. Existe uma outra parte, uma outra camada da Terra que fica entre a crosta terrestre e o núcleo, que é chamada de manto. O manto ele se divide em manto superior e manto inferior. Essa camada da Terra é uma camada líquida, é formada por alguns minerais como ferro, silício, níquel, só que em altíssimas temperaturas. É uma camada muitíssimo quente. A temperatura pode chegar até 2.000 graus Celsius. E existe logo após a camada do manto, uma camada mais interna, que é a camada do núcleo. O núcleo ele pode ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. Nesse lugar, nessa camada mais interna, a gente também encontra ferro, silício e níquel, só que devido à grande pressão, à alta pressão que tem nesse interior dessa camada, esses elementos eles não estão em estado líquido. É uma camada que está em estado sólido, embora a temperatura seja altíssima também. Nessa parte interna, a temperatura pode chegar até 6.000 graus Celsius. Bom, aqui essa imagem a gente está mostrando as camadas externas da Terra, então a gente já viu as camadas internas. As camadas internas a gente tem a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E agora a gente vai ver as camadas externas da Terra. Então eu coloquei aqui para vocês biosfera, atmosfera e hidrosfera. E vale lembrar, ali embaixo eu coloquei, na imagem está escrito litosfera. Litosfera é essa parte do continente, né, onde tem a terra, onde a gente pisa. E vale lembrar o seguinte, a crosta terrestre ela também pode ser chamada de litosfera. A biosfera vai ser o conjunto de ecossistema, então é onde a gente encontra todos os seres vivos, todas as espécies de plantas. Então, todo esse conjunto de vida de seres vivos que está presente em todo o nosso planeta. A gente tem a atmosfera. A atmosfera ela vai ser responsável por proteger o nosso planeta contra a radiação solar. Então, a atmosfera vai ser onde acontece a manutenção, a regulação da temperatura da Terra, não deixando o planeta nem ficar muito quente nem muito frio. E também outro fator importante na atmosfera é a presença dos gases. Então, todos os gases, né, oxigênio, gás carbônico, eles se encontram na atmosfera. E vale destacar o oxigênio, porque sem o oxigênio nós não conseguiríamos sobreviver. Então, se hoje nós conseguimos respirar, é por conta da presença do oxigênio na atmosfera. Outra camada importante, outra camada externa importante é a hidrosfera, que é o conjunto de rios, de mares, de lagos, de águas subterrâneas. Essa imagem aqui é apenas para mostrar as camadas da atmosfera, porque eu disse lá, a camada da atmosfera é importante porque vai regular a temperatura do nosso planeta, é onde a gente encontra o oxigênio que a gente respira, mas essa camada ela também é dividida. Então ela é dividida em outras camadas. Então tem a primeira camada que é a troposfera, depois a gente tem a estratosfera, depois a mesosfera, termosfera e por último a exosfera. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e até lá, bons estudos!